Grandes amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos iniciando então aqui o nosso nível avançado do curso de SketchUp, aqui através aí do site, do projeto da Auto Criativo. Eu quero que você seja muito bem-vindo a essa nova etapa aqui do nosso curso. Como vocês podem ver aqui na tela, eu já estou com a versão 2020 aí do programa SketchUp. E nós vamos então começar a utilizar aí esta versão, tá? Na verdade funciona assim, se você vem participando comigo no curso aí desde o comecinho do curso e você já está com uma versão Pro, seja ela 2016, 17, 18, não tem problema, tá? Pode continuar com ela tranquilamente, tudo direitinho. Eu andei dando uma olhada aqui na versão 2020 e aparentemente, pessoal, não teve aí grandes mudanças, tá? A Trimble, que é a empresa que fabrica aqui o SketchUp, ela realmente procura não, vamos dizer assim, mexer muito com relação à interface do programa, aos comandos clássicos aí do programa. Isso, por um lado, é muito bom, porque a gente sabe que o programa SketchUp ele é um programa excepcional, que ele já vem aí há muitos anos no mercado, Então, às vezes fica meio chato, De repente você está mexendo num programa, trabalhando num programa, e aí de um ano para o outro ele muda completamente ali toda a sua interface. Então, por esse aspecto é bom sim que ele mantenha aí as suas características, Até porque ele também trabalha com várias extensões, outros programas coligados com ele, Então, toda vez que tem essa mudança, essas extensões ou vamos dizer assim, esses plugins, eles têm que ser também aí atualizados. Então imagina só o trabalhão que dá, para todo ano ter que ficar fazendo grandes mudanças. Então eu aparentemente olhei aqui, não vi grandes mudanças, tá? Então se tiver alguma coisa muito diferente da versão 2019 que eu estava utilizando, ou muito diferente de versões um pouquinho mais antigas, aí eu falo aqui no vídeo para vocês e explico, pessoal, aqui nessa versão tem uma ferramenta nova, tem isso, tem aquilo. Com certeza tem, tá, pessoal? Mas é geralmente mais voltado para o motor gráfico, realmente voltado para as configurações e mais voltado também para o pessoal aí da tecnologia BIM, tá? Então, com certeza, o programa SketchUp ele vem evoluindo nesse sentido, mas realmente com relação à interface e aos comandos, são basicamente os mesmos, tá bom? Bom, hoje na aula de hoje, Hoje na aula de hoje é interessante, Vamos falar sobre impacto solar ou estudo de insolação, tá? É uma função ou uma instrução bem importante, pessoal, no sentido assim. Por exemplo, você vai desenvolver um projeto para aí um determinado cliente, Ou você está realmente desenvolvendo um projeto, você precisa fazer um estudo para ver se realmente aquela janela pode ser colocada naquele ambiente, se aquele ambiente ou aquele cômodo pode ficar do lado direito do terreno, pode ficar do lado esquerdo, pode ficar nos fundos ou na frente, tá? Ou de repente você tem uma piscina, o cliente fala, eu quero pôr uma piscina aqui. Aí você vai tentar averiguar se em torno desse imóvel não tem prédios, não tem montanhas, e se, dependendo da data do ano, por exemplo, no verão, vamos supor que no verão bata uma sombra significativa sobre aquela piscina durante todo o verão, aí o dono da casa não vai gostar, Então é para isso que serve então aí os estudos de insolação ou também impacto solar que você tem sobre os projetos, tá? De repente também você tem um telhado, que de repente esse telhado tenha lá, sei lá, placas solares, Ali então também você precisa saber disso e ver direitinho, Você vai mesmo averiguar se ali compensa ou não compensa você fazer determinada parte do projeto, se não vai ter ali muito sol incidindo sobre aquele local ou pouco sol também, tá bom? Então a gente vai falar sobre isso. E vamos usar como modelo, então, a casinha, ou a casona lá, o sobrado que a gente vem desenvolvendo. Eu vou vir aqui em arquivo, vou abrir, então, o projeto inicial da 38, tá bom? Não vou salvar aqui. Observem que nessa versão ele está com fundo cinza. Ao carregar algum arquivo de versões anteriores, ele volta, então, ao padrãozinho verde aqui, tá bom? Deixa eu só colocar aqui externa com paisagismo. Isso. Vou até deixar nessa posição aqui, pessoal. Vou pedir para que vocês venham aqui em visualizar aresta e desmarquem aqui a opção perfis, tá? Para deixar o projeto aí um pouco mais leve, para eliminar então os perfis literalmente que fiquem em volta do desenho mais reforçados, tá bom?
Bom, primeira coisa, pessoal, que a gente tem que entender quando a gente vai fazer então aí um estudo de impacto solar é saber exatamente o local aí do projeto, tá? Porque é assim, não adianta você falar assim, ah, eu fiz um estudo aqui igual que o professor fez, mas de repente você mora no Maranhão, né? Ou de repente você mora no Rio de Janeiro. Então, locais diferentes terão estudos diferentes, tá? Porque a Terra ela é um globo e aí cada horário ou cada mês do ano existe uma incidência diferente do Sol, tá bom? De repente a pessoa que está lá na Amazônia, um exemplo, 6 horas da tarde, pode ser que já esteja à noite. Ou quem está no Rio Grande do Sul, às 6 da tarde, pode ser que esteja de dia. Então tem essa variação aí dos horários. Isso por quê? Porque cada imóvel é feito numa geolocalização diferente, tá bom? Então, para isso, pessoal, a gente precisa fazer algumas configurações e colocar o projeto exatamente no local exato que ele existe na vida real. Então, por exemplo, você sabe que aquele projeto vai ser feito em Guarulhos. Então, você tem o terreno, você tem a quadra, o lote, aí você vai ter que colocar exatamente naquele local que você precisa para ter esse estudo aí do Sol, tá bom? Então, porque cada local, dependendo do mesmo horário, existem sombras diferentes, tá bom? Vamos ver como é, vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Olha só, eu abri algumas páginas do Google até para explicar para vocês aqui, ó. Bom, eu coloquei a opção aqui, ó, solstício. Aí o que que acontece? Na verdade, pessoal, para a grande maioria das pessoas, né, pode ser que até entendam um pouquinho disso daqui, para outras pessoas seja até alguma novidade. Mas basicamente funciona assim, né? Nós entendemos que o Sol, ele é um astro, ele está lá parado, né, vamos dizer assim, entre aspas, né, mas ele gira, obviamente, aí no entorno da Via Láctea. Mas o que acontece? Os planetas, né, dentre eles a Terra, ele gira, ele dá uma volta completa no Sol a cada 365 dias, né, que é o nosso ano. E o que acontece? Essa volta, vamos dizer assim, é uma volta elíptica, não é uma volta perfeita, redondinha, tá? E alguns dias, ou vamos dizer assim, alguns meses do ano, vamos dizer assim que a Terra está mais próxima do Sol, tá? Então, existe também essa volta, como se o planeta Terra estivesse caindo em direção ao Sol, tá? E aí ele depois se afasta. Bom, e além disso, a Terra tem a sua própria, vamos dizer assim, o seu próprio giro, tá? Ou seja, ela tem a sua própria rotação. E essa rotação, a gente sabe que ela dá a volta, né, uma voltinha completa a cada 24 horas, tá? E além disso, além dessa voltinha de 24 horas, ela também tem um eixo imaginário, vamos dizer assim. E esse eixo também ele tem uma leve inclinação, também aí conforme os meses do ano, tá? Tudo isso, pessoal, o que que acontece? Imagina só, um planeta girando em volta do Sol, e além dele girar em volta do Sol, ele também gira no entorno dele mesmo, tá bom? Então tem aí o efeito de rotação e translação. E além disso também aí nós temos a inclinação do eixo da Terra. Bom, além disso, pessoal, de todos esses aspectos, o que que acontece? Você então vai entender que terrenos, vamos dizer assim, ou localidades, têm uma diferença em relação ao hemisfério sul e outros em relação ao hemisfério norte, tá bom? Como nós estamos aqui no Brasil, o Brasil ele está na América do Sul, então nós estamos abaixo da linha do Equador. Vamos imaginar aqui, ó, então aqui a Terra tem um eixo no seu centro, nós estamos no Brasil, o Brasil aqui é ir para baixo, tá? Acho que dá para ver em algumas outras fotos aqui. Deixa eu ver essa daqui, ó. Isso, essa dá para ver melhor, ó. Tá? Então nós estamos aqui, ó, na linha do Equador, abaixo da linha do Equador, tá bom? E além disso também nós temos uma outra, não sei se essa foto aqui mostra direitinho, mas nós estamos, por exemplo, do lado esquerdo do globo, ou seja, como nós estivéssemos no lado aí oeste, vamos dizer assim, tá? Então tudo isso, ó, vocês podem até ver por aqui que a luz do Sol está batendo aqui, ó, tá? Então de repente, ó, quem está aqui no Ceará tem, por exemplo, um Sol mais forte. Quem já está aqui, por exemplo, no Mato Grosso ou em São Paulo, já tem um pouquinho mais de sombra. Então tem essa diferenciação, tá? Eu vou colocar uma outra foto aqui também para exemplificar para vocês bem legal na prática como isso acontece, ó. Nós temos então aí os equinócios, o solstício. E olha só que interessante, aqui ó, a pessoa colocou uma linha imaginária, tá? Observem que são 5 fotos idênticas no mesmo local, tá? Mas em um determinado mês do ano, o Sol está perfeitamente, ó, no leste, tá? Aí depois em um outro
vamos dizer assim, uma outra época aqui no solstício, ó, ele está já entre o norte, vamos dizer assim, ou está aqui perfeitamente no norte, nesta posição, tá? Ó, aí tem uma variação, ó, conforme aí, então, os meses do ano, tá? Eu estou explicando assim meio grosseiramente, pessoal, para vocês entenderem que, de fato, dependendo do ano, né, aliás, do mês do ano, você tem uma diferenciação, então, do Sol, tá? E isso também sobre a localidade que você está, tá bom? Se você quiser se aprofundar no assunto, é bastante legal, e aí você vai entender melhor por que que tem essa variação, justamente porque é aquilo que eu comentei. Além de a Terra girar em volta do Sol, ela não tem essa volta perfeita, vamos dizer assim, né? Não é uma circunferência, assim, uma elipse, e também ele tem ali o seu próprio, vamos dizer assim, giro do eixo da Terra, tá? Isso tem aí influência, obviamente, nas estações do ano, tá? Por isso que a gente tem o inverno, por isso que a gente tem o verão, tá? Então, dependendo da inclinação do globo e da proximidade do Sol, a gente fica mais quentinho ou a gente fica mais com frio, tá bom? Bom, sabendo disso, pessoal, o que que acontece? Aqui no SketchUp, deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui no SketchUp, então, a gente precisa determinar exatamente onde a gente vai colocar o nosso projeto na vida real, não é isso? Então, nós temos uma ferramenta aqui, pessoal, bem legal. Vocês vão vir aqui em Janela e nós vamos vir aqui, ó, Informações do modelo. Aqui em Informações do modelo, pessoal, nós temos a opção aqui, ó, Geolocalização, tá bom? Depois a gente vai ter uma aula mais para frente, lá para o finalzinho do curso, eu vou voltar nesses assuntos de geolocalização e aí nós vamos colocar uma localização mais real no nosso projeto. A gente vai até colocar uma paisagem de fundo, a gente vai colocar, por exemplo, o nosso projeto exatamente numa foto do Google, como se tivesse o terreno lá vazio, tudo direitinho. A gente vai ver isso aí depois, tá? Mas então o que que acontece? Aqui, ó, vocês têm essa opção, quando vocês colocam aqui em geolocalização, e vocês estiverem, por exemplo, conectados à internet, você pode clicar aqui, ó, nesse botão e vai aparecer aqui, ó, um mapinha, tá? Ó, se você estiver aí conectado, aí vai aparecer, geralmente o mapa que aparece aqui é o mapa mais próximo da onde você está, tá? Aqui, ó. E aí você consegue determinar exatamente, né, você pode aproximar o zoom, tudo direitinho, e colocar exatamente o projeto onde você quer que seja colocado realmente em um local real, tá bom? Eu não vou explicar agora isso daqui porque é tema da aula que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas existe de fato essa ferramenta aqui e vocês vão entender direitinho, tá? Por outro lado, pessoal, a gente tem aqui também, ó, esta outra opção, ó, definir localização manual. Então você pode vir aqui, ó, no SketchUp e colocar exatamente a cidade que você quer, né? A localização aqui, por exemplo, está Brasília, Brasil. E vocês têm a latitude e longitude. Estas informações, pessoal, são informações destas linhas imaginárias que envolvem o globo. Tá? Se você pegar um mapa, um atlas, você vai ver que no entorno desse mapa todo você vai ter linhas, tanto na horizontal como na vertical. E exatamente onde são aí, então, as latitudes e longitudes. Tá? Ou seja, para determinar exatamente o local do seu terreno, tá? Aí você vai pensar assim, professor do céu, mas como que eu vou saber onde está a latitude e longitude do meu terreno? Bom, duas opções. Ou você pode vir aqui, ó, adicionar localização, e na hora que você colocar direitinho sobre aquele terreno, já vai aparecer essas informações aqui meio que automática, tá? Ou se você quiser também, você pode fazer assim, ó. Vamos vir aqui no Google, até deixei aqui um mapinha, e você pode fazer assim. Por exemplo, você vai abrir então o Google Mapa, tá? Ou Google Maps. Aí você vai colocar aqui exatamente o nome da cidade que você quer, tá? Dependendo aí do seu estado, da sua região. Então, eu coloquei aqui São Paulo, aí eu vou aproximar com o zoom, tá? Vou descendo o scroll do mouse até chegar aqui na capital, em São Paulo, tá? Possivelmente a gente vai ter um pouquinho de dificuldade de achar terreno vazio aqui, né? Porque São Paulo já está uma cidade realmente bastante saturada em relação a terrenos, tá? Bom, então eu coloquei aqui, ó, por exemplo, Vila Guilherme. Vamos um exemplo aqui, tá, pessoal? Um exemplo totalmente hipotético. Então eu vou aproximar, quando eu chegar a ver esses predinhos assim, ó, aí o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou transformar para uma visualização de satélite, ou seja, vai ficar uma foto real aí que a gente tem das ruas realmente aqui da cidade de São Paulo, na Vila Guilherme. Tá, então vamos supor que a nossa casa, ela vai ficar aqui, ó, bem aqui nessa esquina, ó. Tá vendo aqui tem um telhado aqui, ó, entre a rua
Baúba, entre a rua 12 de setembro. Tá, então vai ficar exatamente nesse terreno. A gente, possivelmente, vamos dizer assim, que a gente vai demolir essa casa aqui e vamos construir a nossa no local. Bom, como é que eu vou encontrar então aqui, pessoal, ali a longitude e latitude que está passando exatamente aqui? Bom, eu faço assim, pessoal, eu clico com o botão direito sobre o Google Maps, tá? Sobre esse terreno. E aí eu coloco nessa opção aqui, ó, o que há aqui, tá bom? Você pode clicar aqui, aí veja o que acontece. Em versões mais antigas do Google Maps, aparece a informação aqui do lado esquerdo. Mas agora, ó, aparece aqui, ó, exatamente a fotinha daquela casa que a gente clicou. Vila Guilherme, São Paulo. E olha só o que apareceu aqui embaixo, pessoal. A latitude e longitude. Olha lá que bacana. Tá? Então você pode clicar aqui, ó. Se você clicar, vai até aparecer lá, ó, e vai ficar ticado, tá bom? Ou se você quiser também, você pode vir aqui, ó, o que há aqui e anotar esse número aqui, ó, tá bom? Ó, você pode anotar esse número e lá no SketchUp, você vem aqui no SketchUp, ó, e coloca aquele número aqui, tá bom? Aí, aqui, por exemplo, ó, deixa eu só dar uma exemplificação para vocês. Aqui aparece um valor, ó, 23, tá? Ó, 23. Então, aqui no SketchUp, você pode pôr só o 23, assim, ó, 23S, tá? Automaticamente ele já preenche o restante aqui, ó, dos minutos e segundos, tá? E aqui, por exemplo, ó, deixa eu colocar aqui, o outro tá como 46. Então, a gente vem aqui, ó, 46W, tá bom? Aí ele já vai preencher também, tá? Aqui é um valor aproximado. Aí quando você der um OK, então o seu projeto, ó, ele está definido neste local, tá? Aparece aqui a localização, pessoal, mas vocês podem alterar aqui depois o nome, tá? Vocês podem vir aqui, por exemplo, ó, colocar São Paulo, tá? Maranhão, Rio de Janeiro, Alagoas, tá? Maceió, conforme vocês estiverem aí, tá bom? Olha lá. Aí dou um OK. Bom, feito isso, já está feito aí, então, a geolocalização do seu projeto. Aí o que vai acontecer? A partir de agora, pessoal, aí você vai habilitar, então, a ferramenta de sombras, tá? Você pode vir aqui, ó, com o botão direito, e aí você tem a opção aqui, sombras, tá? Quando você clica, vai aparecer, então, aquelas ferramentas de sombra, tá? A minha eu sempre deixo aqui embaixo, por força de hábito aí, realmente, tá? Deixa eu colocar aqui, vamos ver se ela vai ficar, deixa ela soltinha mesmo. Você pode deixar ela aqui, ou se você vir aqui, ó, na janela, bandeja, você também tem aqui sombras, tá? Você habilitando aqui, ó, sombras, você tem basicamente, então, a mesma ferramenta, tá? Ó, habilitando aqui, vai acender, então, aí as sombras, ou habilitando aqui, ó, é a mesma coisa também, tá? Aí o que acontece, ó, então, eu vou mexer aqui, ó, no escuro, para deixar a sombra mais forte, até para vocês verem aí no vídeo, ó. Olha lá, então a gente tem uma sombra nesta posição. Então, o que acontece? O nosso projeto ele está no local correto em relação à geolocalização, certo? Só que, pessoal, a gente precisa ter exatamente a posição do norte. Esta informação, pessoal, da posição do norte, ela é adquirida de várias maneiras. Ou você pode ir literalmente lá na construção, na obra, levar uma bússola e saber para que lado que então está o norte. Ou, geralmente, né, ou necessariamente você tem essa informação através de uma empresa, tá? Que faz ali todo o levantamento topográfico e, obviamente, na hora de fazer todo o projeto básico, você já tem, então, aquela informação para que lado que é o norte, tá? Tudo bem? Então, e às vezes também, quando você já recebe o DWG do AutoCAD, já vem aquele desenho daquela seta indicando o norte, tá bom? Eu não sei onde está o norte aqui, pessoal. Vamos criar um norte imaginário. Então, o que a gente pode fazer? Vamos dizer que a gente recebeu o projeto, aqui nós temos, então, uma linha de norte. Então, vamos dizer assim, que o nosso norte, ele está virado para cá, ó, nesta posição. Então, estou fazendo uma linha literalmente no chão, nesta posição, ó, tá? Se você vir aqui, ó, deixa eu colocar um pouquinho em vistas, tá? Eu mudei de versão, então algumas opções estão realmente desaparecendo. Não é câmera. É nas opções de medição, seção, Trimble, localização, ferramentas de câmera, exibições. Isso aqui, ó, exibições, tá? Então vamos colocar um pouquinho olhando de cima. Vou vir aqui em câmera, projeção paralela, tá? Então tá lá, ó.
Nossa casa está feita aqui já. Ó, observem que nós estamos no eixo vermelho e Y normal do SketchUp. Mas o norte verdadeiro aqui do nosso projeto está para cá, tá? Aí se você quiser, você pode literalmente desenhar. Fazer aqui, por exemplo, uma setinha. Ó, bonitinha assim, ó. Tá? Deixa eu dar uma olhada se ela tá ficando no chão mesmo, ó. Isso, tá no chão. Tá bom? E aí, a gente recebeu essa informação, veio lá, por exemplo, do DWG, ou também a gente recebeu, né, da empresa que fez ali o levantamento topográfico, tá? Aí tem uma letrinha N aqui, bonitinha, tá? Mas o interessante é você saber exatamente para que lado que é o norte, tá? Em relação àquele exemplo que eu mostrei lá da Vila Guilherme, não tem nada a ver, tá, pessoal? Eu estou apenas aqui mostrando exemplos para vocês, tá bom? Muito bem, então você tendo essa informação, o que vai acontecer? Agora, no SketchUp, você vai ter que fazer, então, o posicionamento correto para o norte. Como é que a gente faz isso? Eu vou voltar, então, para a perspectiva. Vou colocar aqui em câmera, perspectiva, tá? Então, vejam só que interessante. Nós colocamos o nosso projeto na localização, tá? Quando a gente habilita a sombra, então, o que vai acontecer? Olha só. Nesse mês aqui, ó, data, ó, tá vendo, ó? Eu acho que aqui tá janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, ó. Nós estamos em agosto por volta das 9h42 da manhã, olha lá, tá? Então a nossa sombra tá para cá, mas a gente não fez o norte ainda, certo? Então nós vamos vir aqui, pessoal, ó, em janela, e em janela nós vamos vir aqui, ó, em informações do modelo. Não é informações do modelo, é aqui, ó, em janela, em preferências, isso. Aqui em preferências, pessoal, nós temos essa opção aqui, ó, atalhos. Vocês se lembram que a gente até criou o atalhozinho lá para criar grupo? Então aqui dentro do SketchUp, pessoal, nós temos uma ferramenta de norte original aí do próprio programa, tá? Se você for lá em janelas, no Extension Warehouse ou extensões, existem algumas extensões bastante legais, bacanas também que você pode baixar e instalar, tá? A gente vai falar sobre extensões depois e eu mostro em detalhes para vocês. Mas se tratando de norte, nós temos então esse atalho. Então aqui, ó, você vai digitar então o nome norte, ó, norte, ou se você tiver com uma versão em inglês é north, tá bom? Com TH no final. Aí vai aparecer aqui, ó, o nome norte, e aí você pode pôr então a letra N de norte, ó. Deixa eu só tirar aqui porque eu acabei clicando em outra tecla e ele não entende aqui, ó. Então vou colocar só a letra N, ó, N, e clico no sinalzinho para cá. Então ele aceitou esse atributo, tá? Então vamos dar aqui um OK. Então toda vez que a gente acionar a tecla N, automaticamente já vai aparecer a opção de norte. Eu quero que vocês olhem aqui, ó, na hora que eu colocar a ferramenta, eu quero que vocês fiquem olhando em relação à sombra, tá? Então olha só, vou acionar aqui a ferramenta norte, ó, apareceu a ferramenta. De imediato, pessoal, ela sempre está apontando em relação para o alto aqui, ó, acompanhando o eixo Y, tá? Porque o SketchUp entende que para esse lado aqui, ó, no Y, é o norte do projeto, tá? Mas agora a gente vai mudar. Observem lá no transferidor que tem uma linha mais reforçada, tá vendo, ó? Então aquela linha está indicando literalmente o norte. Então o que a gente tem que fazer? Ó, eu vou tentar mostrar aqui para vocês e pegando lá a sombra. Então você vai clicar na ponta da seta que você tem no seu projeto, tá? Pré-definida. Você vai clicar e aí você vai trazer, ó, o norte para o lado da seta. Olha lá o que está acontecendo com a sombra, pessoal. Então conforme eu vou girando, ó, observe que a data aqui, ó, não mudou. A data e o horário é a mesma. Mas eu estou ajeitando o norte, ó. Então a gente tem uma diferença, ó, em relação à sombra. Olha lá. E aí eu clico. Então a partir desse momento, ó, esse agora é o norte do meu projeto. Olha lá que interessante, pessoal. Deixa ele pensar aqui um pouquinho para carregar. Olha lá. Então o que aconteceu? Eu permaneci aqui, ó, com o mês e o horário. Tá? Quando eu virei o norte aqui, ó, o que aconteceu? A sombra também mudou. Tá? Então, para você fazer aí um estudo aí de insolação ou impacto solar, tem que fazer estas instruções. Colocar lá a geolocalização e colocar o norte, tá bom? Aí depois é só alegria. Depois que você fez tudo isso, aí sim você vem aqui, ó, e vai vendo, tá? Aí de repente fala assim, eu coloquei, por exemplo, uma piscina do lado de cá. Mas será que em dezembro vai estar batendo um sol? Olha lá, então aqui por aqui você vai ter uma ideia, ó. Aí você vai falar para o dono, ó, em dezembro, mas mais ou menos lá para meio-dia, aí sim você vai ter uma sombra, ó, do lado de cá, tá bom?
Agora, se você fez a piscina desse lado de cá, ó, do projeto, vamos dizer que aqui seja uma casa maior, desse lado, então em dezembro, ó, aí vai ter uma sombra à tarde, não é legal, então faz a piscina do outro lado, tá bom? Então é para isso que serve, ó, essas ferramentas aqui, ó, para você então ter uma ideia, ó. Aí você pode ir passando assim, ó, aqui por exemplo, ó, às 6 da manhã, em dezembro, aí você tem uma ideia legal, ó, para que lado está a sombra ou a incidência literalmente aí do sol sobre o seu projeto. Olha lá que legal. Então aqui, ó, por exemplo, a 1h51 em dezembro, ó, terá uma sombra batendo nessa parede aí do seu projeto, tá bom? Aí depois tem uma outra ferramenta aqui que você pode criar uma animação, tá, para a pessoa ver literalmente, né, vamos dizer assim, a sombra durante todo o dia. E aí eu explico para vocês então lá na aula de geolocalização, combinado? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí das explicações. Na próxima aula nós vamos falar aí sobre DWG para SketchUp. Só que a gente já viu sobre isso, não foi? A gente já fez lá a importação. Mas eu quero mostrar para vocês algumas situações também do efeito inverso. Quando a gente tem projetos de SketchUp e a gente quer transformar em projetos de AutoCAD. É bem legal, pessoal, para você produzir plantas baixas também, diretamente para o AutoCAD. Principalmente para quem tem dificuldades aí de fazer cortes lá no AutoCAD. E também quando você tem a necessidade de levar alguns blocos para o AutoCAD, tá? Então você pode também transformar componentes em blocos. Então eu vou mostrar para vocês todas essas dicas aí já na próxima aula, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Aguardo vocês aí firmes e fortes na sequência das nossas aulas aqui no nível avançado do curso de SketchUp. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.